Bem-vindo ao episódio 3 da websérie Constelação Familiar e Crença Interior. Esse episódio é sobre como estabelecer a conexão com a sua crença interior. Ou seja, é sobre a solução, no sentido de dar espaço. Então, o olhar sobre a relação com a crença interior é sobre aceitação. Aceitação de quem você é, aceitação das suas emoções. E a gente passa por um processo de educação, de repressão. De alguma forma a gente precisou se adequar à maneira como os nossos pais ou quem criou a gente entendia como certa. E nem sempre essa adaptação foi feita com escuta emocional. Quando você abre mão do que você sente para atender uma expectativa ou uma imposição, de alguma forma a tendência é se distanciar de você mesmo, se distanciar da sua parte que é impulsiva, instintiva, que faz o que tem vontade. É importante entender que a gente tem esses dois impulsos, essas duas direções. Um impulso de ser cada vez mais quem a gente é e um impulso de se adaptar aos outros. Quando eu falo impulso, eu me refiro a uma tendência. Então você pode pensar em o lado que tem consideração pelos outros e o lado que tem consideração por si. Consideração pelos outros significa conexão, empatia, se ligar aos outros. Autenticidade significa se guiar por si mesmo, é a consideração por si. A gente precisa dos dois aspectos. Ignorar um em detrimento do outro traz sofrimento. E se você, por exemplo, sente que parou de ouvir a sua crença interior, algo que você pode fazer é se questionar o que você fazia ou o que aconteceu quando você parou de ouvir a sua crença. Você, até um certo ponto, ouvia, imagino. E como era quando você ouvia a sua crença interior? Como você se sentia? E depois que você parou de ouvir a sua crença interior, como ficou a sua vida? Quando você identifica esse ponto de mudança, de alguma forma, fica mais fácil de acessar a sua crença interior. E na verdade é dar espaço para ela. É como se ela não deixa de existir. O que muda é você deixa de dar atenção para ela. E claro, né, a gente cria hábitos e padrões de pensamento. Se você se guia por uma vida séria, pautada em fazer o que você tem que fazer, cumprir obrigações e ignora o que você sente, a sua necessidade, o divertimento, a tendência é reforçar isso com o passar do tempo. E você pode até esquecer que você pode se ouvir e que você pode se cuidar. Daí, a solução significa olhar para dentro. Nem sempre olhar para dentro é fácil, mas olhar para dentro e cuidar das suas necessidades. Cuidar de como você se sente e do que é importante para você. Eu vou propor um exercício que a gente faz para integrar os dois lados que estão nessa questão da relação com a crença interior. Porque ouvir a crença interior significa ouvir você, significa se permitir ter autenticidade. E o que impede isso? Ouvir os outros. A ideia, então, é equilibrar esses dois lados que eu mencionei anteriormente. O lado que quer ouvir os outros, o lado da consideração pelos outros e o lado da autenticidade. A crença ela é autêntica, ela é ela mesma. Então a gente precisa dos dois aspectos. Por mais que você tenha se adaptado para atender a expectativa dos outros, você pode criar espaço para também ser a sua crença interior, ter espaço para ser você. Então, um não precisa eliminar o outro. Você pode ser autêntico e pensar nos outros. E pode pensar nos outros sendo autêntico. Esse é o objetivo. Quando você tem só a consideração e só a autenticidade, nem sempre é possível integrar esses dois lados. Mas quando você se permite olhar o que tem de positivo em cada lado, por que eles estão na sua vida e como eles contribuem para você ser melhor, nesse ponto em comum é possível integrá-los.
Então você escolhe uma mão para representar o lado que tem consideração pelos outros e outra mão para representar o lado da autenticidade, que é ter consideração por si e expressar quem você é. Quando você pensa na consideração pelos outros, a pergunta é: o que esse lado traz de bom para você? Pode ser que esse lado traga a sensação de fazer parte, de pertencimento. E quando você tem isso, como você se sente? Bem? Bem-estar? No fundo é isso. No fundo, o nosso comportamento, as nossas partes têm o objetivo de trazer bem-estar. E o outro lado da autenticidade, da consideração por si, o que ele traz? Bom, quando você se expressa com autenticidade, existe o bem-estar de se permitir ser você mesmo. Faz sentido? Então olha que interessante. O lado da autenticidade, da criança interior, ele traz bem-estar por você ser você mesmo. E o lado da consideração pelo outro traz bem-estar por se conectar com os outros. Então, em torno desse bem-estar, observa como seria combinar os dois. Onde você tem espaço para ser você e você pensa no outro. Você faz as duas coisas e busca um equilíbrio. E aí você faz junto comigo e você sente que uma nova imagem surge dessa integração. Do pensar no outro e do pensar em si. E você pode sentir que você integra a você. E se você fez comigo o exercício, como foi? O que você sentiu? Conseguiu imaginar os dois lados? O lado da consideração e da autenticidade? Sentiu que ao identificar que eles em comum trazem bem-estar, você integra? E como foi o assunto desse episódio 3? Então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou, deixa um comentário e clica no curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo. Bom, é isso. E vamos ao quarto e último episódio dessa websérie.